Bom estar com vocês aqui. Muito bom poder estar com vocês. Igreja de Santa Cruz. Já estive no período da manhã com a igreja de Maria Helena, né? E agora estou aqui com vocês. Então é bom mesmo poder estar aqui. Eu sei que as meninas estão em Tijuca, né? O congresso, minha esposa também está lá. Então estão todas reunidas lá. Vai ser uma bênção. Sei que os ônibus chegaram mais cedo também. Teve um probleminha em um dos nossos ônibus para chegar em Nova Campina, mas o resto está tudo jóia, graças a Deus. Mas irmãos, nós estamos vivendo dias importantes do nosso país e do mundo também, mas tem uma mensagem também especial para vocês nesta manhã, que eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que quando a gente está doente, quando a gente passa por períodos assim quando você está em convalescência, né? É difícil quando uma pessoa está doente dizer assim: olha, eu quero melhorar para ir no médico. Ninguém com Covid fica em casa assim: eu acho que eu estou com Covid, mas eu vou melhorar para ir no médico. Ou eu estou com tuberculose, já está sendo, mas eu vou melhorar para ir no médico. Ninguém faz isso. As pessoas normalmente vão ao médico da maneira que estão. Só que acontece o seguinte: quando nós vamos à Bíblia, quando nós vamos à palavra, algumas pessoas, por terem no seu passado uma teologia de justificação errada, elas pensam que precisam estar 100% bem para poder se aproximar de Cristo. O que a teologia medieval prega? Prega o seguinte: que para você ser justo, você tem que ser. E eles pegam normalmente o livro de Tiago, que fala a respeito da fé. Quando você tem fé, você tem que demonstrar sua fé. Só que quando você vai para Paulo, que foi quando Martinho Lutero estuda o livro de Romanos, você vê que essa fé era uma fé que é imputada para você. E é interessante porque Martinho Lutero falava que as cartas de Tiago eram cartas de palha. Mas você e eu entendemos que a Bíblia é uma palavra só. Então, como é que eu posso entender a graça de Cristo na minha vida quando uma teologia me diz que eu tenho que me aproximar de Deus, eu tenho que ser realmente justo, e a outra diz assim para mim que Deus me declara justo? Bom, quando você pega o livro de Tiago e lê o livro de Tiago e lê o livro de Romanos, até parece que eles falam de coisas que se desassemelham, até parece que eles estão uma ideia tentando sobrepujar a outra, mas na verdade não é isso. A Bíblia sempre tem um público específico em primeiro lugar, e depois nós fazemos para nós. Eu vou ilustrar para vocês. Suponhamos que, eu acho que isso tem muito que acontece aqui no Rio de Janeiro. Um pai tem 2 filhos. Um dos filhos, os 2 filhos estudam aqui no Rio de Janeiro, os 2. E eles moram ali na Zona Sul, porque o pai é muito rico em Minas Gerais. E então o pai manda os 2 filhos estudarem aqui, estudar. Só que o filho mais novo, ele é dedicado, o mais novo. Hoje eu não vou pegar no pé dos mais novos. O filho mais novo é dedicado, estuda. O filho mais novo, ele tem a rotina dele certinho, sabe? O filho mais novo, ele vai para a faculdade, ele não falta, não fica indo em festas, sabe? Ele é bem ali certinho. O filho mais velho já é o contrário. O filho mais velho já não liga muito para a faculdade, gosta de ver todo em festa, está na casa dos amigos, não tem uma rotina de estudo, enfim. O pai escreve 2 cartas. Escreve mais novo primeiro: filho, você precisa aprender a relaxar mais, ficar mais tranquilo. Você precisa ir mais para a praia de Ipanema, vai tomar um sorvete, arrume uma namorada, vá um pouco mais nas festas. Aprenda, você só está estudando, você vai ficar doente dessa forma. Assinado, seu pai Zezinho com amor. Ponto. Para o outro filho, ele escreve o seguinte: Roberto, toma vergonha na cara, meu filho. Você precisa estudar mais, ser dedicado. Você precisa ter uma rotina de estudo. Você está indo muito em festa, você só quer farsa, só quer bebida, você só quer isso. Está namorando demais, para com isso, toma vergonha, meu filho. Seja homem. Com amor, seu pai Zezinho. Bom, o tempo passa.
Mas com o passar do tempo, esses meninos leem a carta e tal, e de repente as duas cartas ficaram juntas. Só que alguém pega a carta, as duas cartas do mesmo. Interessante. Duas cartas. Mas era um pai só que escreveu, mas tem pensamentos diferentes. É porque eram para públicos diferentes, pessoas diferentes. Então, quando a gente vai à Bíblia e observamos muitas vezes coisas que são aparentemente contrapostas umas à outra, não quer dizer que a Bíblia está se contradizendo. Está dizendo naquele momento que você não tem a chave para você apertar ou soltar aquilo que precisa no momento. Em outras palavras, não tem como uma chave, que os homens vão entender melhor, não tem como uma chave estrela desparafusar um parafusinho Phillips. Não tem como. Chave estrela na porquinha estrela. Chave Phillips no parafusinho Phillips. Assim é a Bíblia. Quando você se deparar com textos que parecem aparentemente eles se contradizem, não quer dizer que a Bíblia está errada, mas quer dizer que naquele momento você não tem as ferramentas certas para poder descobrir o que está escrito. E eu quero compartilhar com você hoje um pensamento importante, que é justamente sobre esse pensamento que muitas pessoas não têm a alegria e a felicidade na vida cristã e vivem uma vida de religiosidade, ao invés de ter uma vida de relacionamento, que é o que Deus convida você a ter relacionamento. Então eu quero convidar você a ter sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 3. Vamos lá para a gente olhar. Romanos no capítulo 3. Romanos 3. Acharam tudo isso? Ó, eu vou só fazer uma inserção para vocês aqui, irmãos. Eu vim de uma igreja e passamos por uma reforma na igreja recente, lá na igreja central de Cuiabá, uma igreja de 960 mas que vinham na igreja deles eram 700. E a nossa igreja é o seguinte: quando reformamos a igreja, nós tínhamos um desafio, a acústica da igreja. Então aqui vocês têm um desafio também, a acústica da igreja de vocês. O que acontece? O som ele precisa morrer, e o som aqui não morre. Como assim, pastor? Eu vou explicar para você. O som ele sai daqui, ele precisa bater no lugar e morrer. O som daqui o tempo todo da microfonia, não dá isso o tempo todo aqui? Ou quando o quarteto vai cantar, ou algo assim, ele vai cantar, não dá aquilo lá? O som ele sai daqui, ele bate no chão, bate na parede, ele volta para cá, bate aqui, ele não morre. E isso faz com que o cuidado do sonoplasta ali, o tempo todo as pessoas olham para ele e agora. O som precisa morrer. Então eu vou dizer uma coisa para vocês de coração: se vocês puderem um dia mais para frente, pelo menos fazer um tratamento nessa última parede de vocês aqui, ó, essa parede do fundo, qualquer coisa que vocês colocarem ali, até um carpê ou um tratamento, um negócio acústico, o som vai bater, puff, ou nas paredes aqui, ó, vocês vão ter uma outra igreja aqui na frente de vocês. Outra igreja, bem tranquila, uma bênção. Isso é com o tempo, tá? Se eu tiver com vocês aqui, a gente vai trabalhar junto, a gente vai dar um jeitinho, certo? Só foi uma exceção, ponto. Vamos voltar aqui agora de novo. Romanos capítulo 3, vamos lá. Romanos capítulo 3, verso 21. E as crianças podem deixar à vontade, viu? Pode deixar andar, eu não me incomodo com elas. Elas podem vir aqui, podem andar, eu não me incomodo com elas, não, pode ficar tranquilo. Essa loirinha bonitinha, deixa ela aqui sentadinha, não tem problema não. Romanos capítulo 3, aqui vai falar sobre uma coisa importante a respeito da justificação pela fé. Quando você inicia o texto, ele diz assim, ó: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando as pessoas olham esse texto e vejam aqui, sem lei, e agora? Sem lei. Olha aí que coisa linda, né? Gente do céu, ó, isso tem uma energia. As pessoas pensam, está vendo aqui, ó, Paulo está dizendo, acabou a lei, porque está dizendo sem lei. Mas se você olhar o verso 20, o que Paulo está discutindo aqui? Ele fala assim, ó: visto que ninguém será justificado diante dele por obras
Em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então a lei de Deus ela vai me mostrar o pecado. Ok. Então ninguém vai ser justificado por obras da lei. Então, independentemente daquilo que você faça, você não vai ser justificado por fazer. E quando as pessoas olham isso aqui, aí está vendo? Agora você lê. O que Paulo está dizendo para você e para mim aqui, você tem que continuar a leitura. Não é que acabou a lei ou algo desse tipo. Pelo contrário, ele mesmo está afirmando que pela lei vem o conhecimento do pecado. Até porque, se você, quando observa a lei, você está protegido por ela. Quando você quebra a lei, ela te condena. Então a lei ela mostra para você aquilo que você deve fazer e não deve fazer. Então se você está protegido pela lei, você observa a lei, então beleza, tranquilo. Mas o que ele está dizendo aqui é sobre a condenação. Quando você quebra a lei, você está sendo condenado por ela. Por exemplo, se você for o sinal vermelho, para o lugar que não pode parar, eu mesmo levo volta mesmo uma multinha aí, sempre tem uma multa em casa, porque eu andei fora da lei. Deixei carro então era para deixar você passa da velocidade e por aí vai. Então você fica condenado porque você não está andando na lei. Assim acontece, a lei ela te mostra. Só que ele está dizendo uma coisa aqui muito interessante. Ele fala assim, ó, mas agora, ou seja, uma nova etapa, uma nova era, um novo acontecimento surgiu, porque agora é sem lei, ou seja, sem a condenação dela. Como assim sem a condenação dela? A lei não condena mais? Não é isso que ele quer dizer. O que ele está dizendo é o seguinte: se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ele está dizendo aqui que a justiça de Deus agora ela se manifestou. Mas a justiça de Deus não se manifestava? Sim, a justiça se manifestava, mas ela não podia salvar. Como assim não podia salvar, pastor? Se no passado as pessoas pegavam o cordeirinho, levavam até o santuário, cortavam o pescocinho dele, e o sacerdote então pegava o sangue e as perdia. Como é que não salvava? O texto também vai explicar isso para você. E quando você começa a entender isso aqui, você começa a ver como é importante ter um relacionamento com Cristo e entender a obra que Ele fez e está fazendo por você também. Vamos continuar a leitura. A lei aqui, o que ele diz que a justiça de Deus é para todas as pessoas, mas com detalhe, para aqueles que creem. Então é necessário crer naquilo que Cristo fez. Se você não crer, não resolveu. Porque a Bíblia mesmo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que na palavra grega não é unigênito, é monogenes, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo morreu pelo mundo todo, mas só vai ter a salvação aqueles que creem. Quem não crê, não tem como. Você entende? A Bíblia também menciona aqui sobre lei e profetas. Quando Paulo escreve, o Novo Testamento estava sendo escrito ainda. Então, quando você vê no Novo Testamento essa expressão, lei e profetas, se refere ao Antigo Testamento. Jesus falou disso no Sermão do Monte. Ele fala, isso é testemunho pela lei e profetas, ou seja, Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito 40 anos depois que Jesus subiu para o céu. Antes disso não tinha Novo Testamento. Então Paulo está escrevendo aqui o Novo Testamento. E o que Paulo escreve aqui, gente, é libertador. Por quê, pastor? Porque ele fala assim, ó, verso 23. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então não adianta dizer que eu sou mais isso, o outro mais isso. Não, todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Você pode ter pontos fortes aqui, mas outros têm pontos fortes aqui. Vamos dar um exemplo bem simples, como Neymar. Vocês acham que Neymar, nosso jogador de futebol, seria um grande médico neurologista? Não, jamais. E muitas vezes os médicos neurologistas são perna de pau, mas a capacidade deles mental é outra. O Neymar tem uma inteligência chamada inteligência corporal fantástica. Já os neurologistas não têm inteligência corporal. Eu tenho um garoto de 11 anos, de 10 para 11 anos. Ele é um garoto super inteligente. Irmãos, que garoto, ele gosta de matemática. Quem é que gosta de matemática, irmãos? Gente, para gostar de matemática. Pai, eu amo matemática. Eu falo, Deus te conserve, cara. Deus te conserve, Senhor. Oh, Senhor da glória.
Porque a mãe dele gosta de inglês, português, eu gosto de história, geografia, ciência, teologia eu gosto. Mas ele gosta de matemática. Mas você precisa ver ele jogando bola, tadinho, né? Eu tinha habilidade no futebol, mas o menino, ele, pai, a minha sala, os caras não tocam pra mim, pai, eu sou bom, pai. Eu falei, filho, você joga bem, filho, é isso mesmo, mas eu não papai que você mais fez e tal. Não é a capacidade dele. Todos nós somos pecadores. O fato é que cada um tem a sua área em que propensa mais para um lado ou para o outro. Então, eu e você, nós somos propensos ao pecado. O pecado, gente, não é só quebrar a lei. O pecado é a propensão ao mal. E eu e você somos assim. Entende? Ele está dizendo aqui, verso 24: sendo justificados gratuitamente, ou seja, a salvação é para todos, é gratuita, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora vem uma coisa interessante aqui. Ela é de graça para nós, mas custou a vida de Jesus Cristo. Custou ele viver 33 anos aqui neste mundo como um pregador itinerante com poeira a seus pés. Custou a vida de Cristo, mas para mim, para você, é de graça. E ele fala no verso 25: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça de Deus na sua tolerância, ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Opa, aqui tem uns pontos importantes que nós vamos analisar aqui, que é chave para você ter um bom relacionamento com Deus. Primeira coisa, quem é justificado por Deus significa uma coisa: você não é condenado. Você não está condenado. E quando você foi justificado por Deus, é porque você não foi condenado. Aqui a palavra de Deus está dizendo aqui, aqui propôs o seu sangue. No passado, as pessoas levavam um cordeirinho, imolavam o cordeirinho, tiravam o sangue do cordeirinho, e o sacerdote fazia isso. Pastor, mas as pessoas eram perdoadas porque tinha um dia do Yom Kippur. Você viu o que o texto bíblico está dizendo? Deus, ele tolerou o pecado. Entende? Porque o livro de Hebreus fala que não é por sangues de animais que você alcança a propiciação. Não, você não alcança a salvação. Então, tudo que aconteceu no passado era uma teatralização, era uma encenação da salvação. Era sagrado? Sim. Tinha a presença de Deus? Sim. Mas Deus estava ensinando o seu povo de que aquilo ali era o que ia acontecer na vida e no ministério do Messias, que veria essa terra e morreria. E então, quando o Messias morresse, as coisas seriam diferentes. Por isso nós iniciamos o texto aqui no livro 21, no verso 21, onde diz, Paulo diz assim: mas agora. Por que ele fala mais agora? Porque Cristo morreu, o Messias veio, ele morreu e ressuscitou. Então uma nova era tem. Por quê? Eu acredito que seja no livro de 2 Coríntios. Deixa eu verificar se eu cheguei a marcar esse texto. E sim, 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Então, quando você aceita Cristo, as coisas velhas já passaram. Isso é uma bênção. Ou seja, na morte de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário e sua ressurreição, também o que ele faz hoje por nós, marca uma nova era, uma nova etapa. Mas Deus, ele tolerou os pecados deixados impunes anteriormente cometidos. Pecados o quê? De toda a humanidade. Como assim, pastor? É muito simples. No livro de Judas, se você puder abrir sua Bíblia lá no livro de Judas, dá para lá. Ele está bem pertinho de Apocalipse. Lá tem um texto que vai ser esclarecedor para você. Livro de Judas, o verso 9. Abra lá, por favor. Judas, o verso 9. Livro de Judas, verso 9. Abre aí. Olha o que diz aí. Livro de Judas, verso 9. Judas, verso 9. Ali diz o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não acusou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas, o verso 9. O que acontece? Nós acreditamos que o arcanjo Miguel é Cristo. Nós, adventistas do
temos evidência na Bíblia para isso, pastor? Sim, nós temos evidência na Bíblia que Jesus é o arcanjo Miguel. Só ele é chamado de arcanjo, ok? Miguel é quando ele está lutando contra Satanás, ok? Mas aqui está um ponto importante. O diabo estava contendendo com Cristo pelo corpo de Moisés. Quando você vai em Deuteronômio capítulo 31, lá Moisés está se despedindo do povo e fortalecendo, do verso 1 até o 8, Josué, para ser o seu novo líder. E ele fala o seguinte: cuide, Josué, porque eu não vou passar esse povo. E Moisés morre. Moisés morre, mas ele ressuscita. E quando ele ressuscita, o diabo chega lá e fala: opa, não pode. E ele estava certo. Por quê? Porque o Messias não tinha morrido ainda. Entende? Jesus não tinha morrido. Até então era só bodes de sangue e de animais. O Messias não havia morrido ainda. Por isso ele vem e fala: não pode ressuscitar Moisés. Compreende isso agora? Por isso que o texto está dizendo: porque Deus, na sua tolerância, segurou ali os pecados anteriormente cometidos. Porque não é por sangue de animais nem de bodes que nós somos justificados. E quando você olha o que Cristo diz, ele fala assim: olha, eu vou pagar a conta, que o Senhor te repreenda. E aí você entende que quando Jesus está no monte da transfiguração, chega dois personagens com ele. Quem são os dois personagens? Moisés e exatamente um foi ressuscitado e foi transladado, Elias e Moisés. Os dois chegam ali. E por quê? Justamente para dar força para Cristo. Se você não morrer, se você não seguir em frente, nós vamos ter que descer. Porque essa é a lei. A lei exigia o quê? Que Cristo ou alguém da Trindade tinha que morrer pelo pecado. Como é que ia salvar o povo? Como é que ia salvar a humanidade caída? O sangue precisava ser derramado. E até então só era sangue de animais. Por isso ele chegou naquele momento e disse: não, ninguém era não. Corpo de Moisés. E Jesus fala: o Senhor te repreenda. E aí você começa a entender algumas coisas importantes que a Bíblia fala. Que quando Romanos capítulo 5, verso 1 fala que justificados, pois nós temos paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu não estou mais condenado, agora eu tenho paz. Ou seja, eu não estou mais sob condenação nenhuma. A Bíblia continua aqui e fala para mim de uma maneira bem interessante: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Verso 26. Como assim, pastor? A palavra justo, justiça, de caiocínio, de caiociné. Deus lhe tornou-se justo. Por quê? Porque naquele momento ele mostrou para todo mundo, todo o universo, que o pecado é mau. Ele enviou o seu filho a essa terra. Jesus morreu na cruz do Calvário. Em outras palavras, Jesus, ele carregou sobre si o pecado da humanidade. Então Deus, ele se torna justo porque Jesus Cristo veio e morreu. Ele é justo porque ele cumpriu a sua palavra. Ele é justo porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas ele também torna-se justificador. Por quê? Porque ele agora pode justificar você e justificar a mim também. Como assim? E essa é a única vez que você vai ver na Bíblia essa palavra. Justificador só aparece aqui. Por que ele é justificador? Porque você é um pecador. Eu sou um pecador. Então quando Cristo intercede por você, é o manto de justiça dele que está sobre você. E isso é importante que você entenda. Por que, pastor? Porque isso é libertador. Porque a teologia medieval diz que você tem que ser justo, mas você não tem que ser. Você é declarado justo. Isso é uma declaração que a Bíblia chama, que a Bíblia não, é um termo técnico que é usado para dizer, é uma declaração forense, que é de fora. Você é declarado justo. Porque a Bíblia fala que não há justo nenhum sequer. E aqui está a diferença. Por que as pessoas se chicoteiam? Por que as pessoas andam quilômetros e quilômetros numa procissão, levando cordas, levando madeira? Por que as pessoas têm que subir escadarias? Por que as pessoas têm que sofrer para demonstrar sua fé? Porque elas não entenderam que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para libertá-las disso. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 53 de maneira bem clara: ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Como assim, pastor? Eu preciso entender melhor essa. Como é que eu vou entender isso? Abra sua Bíblia no livro de Números. Números, por favor, abra lá. Livro de Números,
Tem uma passagem que você vai entender agora. Livro de Números, capítulo 21. Abra lá, por favor. Números, capítulo 21. Vai ter a história para você entender como essa questão de substituição é feita. Números, capítulo 21, o verso 4 e 9. O que aconteceu ali? Aconteceu uma coisa interessante. O povo estava cansado de caminhar no deserto. E eles agora começam a reclamar. E a reclamação é uma maldição, viu? Porque a palavra tem poder. Quanto mais você reclama, pior fica. Números capítulo 21, verso 4 e 9. Olha, aqui está aquela passagem de Moisés com a cobra, sabe? Então, Números capítulo 21, verso 4 e 9. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra, o dia todo. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Ou seja, está calor, está isso, está aquilo, é poeira, não tem nada. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Ó, xingando o povo mal, né? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes arrasadoras, serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente de Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faça-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que tiver sido picado ao olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que quando alguém fosse picado, ao olhar para a cobra de metal, ele via. Até aqui. Uau! Tem que olhar para uma cobra de metal para viver. Você foi picado, tinha que olhar para uma cobra, né? Peraí. A serpente, a cobra, não é um símbolo do pecado, não é símbolo de Satanás. Como é que eu tenho que olhar para uma cobra para viver? Agora você vai entender algumas coisas interessantes, importantes também. E vai entender o que Cristo fez por você. Porque as pessoas não entendem isso aí. Só fala: Jesus te ama, Jesus morreu por você. Quando você olha o que foi dito aqui, o que foi feito aqui, na verdade, na cruz do Calvário, foi isso que aconteceu. Jesus se tornou o pecado por mim e por você. Então, quando aquelas pessoas foram picadas e Moisés fez a serpente, ao olhar para a cobra, ela representava, naquele momento, Jesus pendurado na cruz. Porque naquele momento, quando ele disse: Pai, por que me abandonaste? Era porque justamente os pecados da humanidade estavam fazendo separação entre ele e o Pai. Entende? Porque foi tão duro para ele suar gotas de sangue, porque naquele momento ele estava levando o meu e o seu pecado. E quando você entende que a misericórdia de Deus é tão grande por você, quanto Ele ama você, e o sacrifício que Ele fez, aí você começa a entender algumas coisas. Mas na cruz do Calvário, Ele se tornou pecado por mim e por você. Olha o que está escrito na sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Abra lá, por gentileza. Olha o que está escrito lá. E agora você vai entender essa questão da substituição. Se Moisés fez uma cobra, uma serpente, para que toda pessoa que fosse picada olhasse e vivesse, Jesus na cruz do Calvário então é o que para mim? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. A Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Você entende que não tem justiça em você? Você entende que não é você que tem que ser o justo, mas há justiça nele, e que aqui diz que ele o fez pecado por nós? Assim como a serpente representava o pecado, na cruz do Calvário, Cristo foi o pecado. Não havia pecado nele, dentro dele. Aqui, ó, aquele que não conheceu o pecado, ele não foi infeccionado pelo pecado, mas ele foi afetado pelo pecado. Compreende isso? Como assim, pastor? Ele teve fome, ele sentiu frio, ele chorou, ele suou, ele caminhou. Entende? Ele teve que tomar banho, porque ele foi afetado pelo pecado. Aquilo que Adão, num ambiente maravilhoso, não conseguiu vencer,
Jesus, num ambiente de 2000 anos de pecado, muito mais que isso, teve que vencer. Adão não conseguiu vencer o apetite. Jesus no deserto teve que vencer o apetite. Adão estava ali, só ele e Eva, num lugar maravilhoso, num clima maravilhoso. Ele estava no meio de uma multidão, um bando de gente ruim o tempo todo, ele teve que vencer. Então ele viveu. Então aquele que não conheceu o pecado, ele mesmo disse: quem de vós me convence do pecado? Ele não tinha pecado nele, mas ele carregou o manto de pecado que eu tinha e que você tem na cruz do Calvário, porque ele se tornou na cruz o seu e meu pecado. Por isso naquele momento ele disse: Pai, por que me abandonaste? Aí vem um ponto-chave que você precisa entender. Você é pecador, mas Jesus ama você. Então há pecado em você. Então quando você se ajoelha e você clama a Deus: Senhor, me perdoa por esse pecado, Senhor, lava a minha vida, me perdoa, me ajuda, restaura a minha alma. Aí sobre você cai o manto de justiça de Cristo. E quando cai o manto de justiça de Cristo sobre você, entra o que a palavra diz aqui, entra o que a palavra fala, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então Deus, quando olha para você, ele não vai olhar o seu pecado, mas ele vai olhar o manto de justiça do seu Filho que está sobre você. Em Cristo havia pecado sobre ele. Em você há o manto de justiça sobre você. A justiça de Deus. Conseguiu entender? Tranquilo até aqui, irmão? Tranquilo? Tranquilos? Tranquilo até aqui? Essa é a grande diferença. Por que, pastor? Eu vou dizer para você. Porque assim, nós somos muito legalistas. A verdade é essa. A verdade é que ninguém vai falar. Nós somos legalistas ao extremo. Entende? Somos legalistas, sim. E a gente precisa aprender mais a respeito do amor de Cristo e o que Ele fez por nós. A lei mostra para você se você está errado ou não. Só que Jesus, Ele eleva a lei. É muito fácil eu só me vestir crente, como diz o Paraná. É fácil eu ficar bonito e me vestir de crente, mas tem uma vida podre. Ser religioso, mostrar para todo mundo que eu sou um cara bom, eu sou crente, mas isso não passa aos olhos de Deus. Entende? É muito mais. É importante eu entender que a justiça de Deus está sobre você, que você precisa entender que as boas obras que você faz não é para ter a salvação, mas as boas obras que você faz demonstram o seu fruto. Aonde é que está a sua raiz? No mundo ou na palavra? Então, os bons frutos que eu vou manifestar vão mostrar. Compreende? Então, meus amados, atentem para isso que eu vou dizer para você agora. Quando você entende que você é justificado pela graça do Senhor Jesus Cristo, que o que Ele fez com você é colocar o manto de justiça sobre você, que você ainda continua nessa vida, mas você vai fazer as boas obras, não para ter a salvação, mas porque já foi salvo. Eu vou, de maneira prática, eu vou entregar um livro para alguém, eu vou visitar alguém, eu vou fazer qualquer coisa boa para alguém, não é para eu ser salvo, e nem marcar ponto com Deus. Eu vou devolver o meu dízimo, não é para marcar ponto com Deus, eu vou devolver minha oferta, não é para marcar ponto com Deus, é porque eu já tenho a salvação em Cristo Jesus. Então eu vou manifestar essas boas obras. Compreende? É simples assim. Eu não preciso fingir para ninguém, e nem fazer de conta. E eu vou dizer para você, eu sou pastor, e no meio do pastorado tem muito disso. Sabiam disso? Rapaz, tem cada fariseu de carteirinha lá que você fica doido. Estou te falando, irmãos, esses caboclos eu chamo de voadora deles, mas esses que eu gosto de quebrar no meio. Porque a vida cristã precisa ser simples. 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 O relacionamento com Deus precisa ser simples. Entende? O teu relacionamento com Deus é assim que funciona. É simples. Simplicidade. Simplicidade. Você entender que você tem um Deus que te ama, você tem um relacionamento com Ele, que você vai guardar os seus mandamentos, que você vai fazer tudo certo, não para ser, mas é porque Ele te ama. Entendeu? Então assim,
eu vou ser gente boa com meu filho, não é para que ele... Não, é porque eu amo ele. E vou dar bronca nele também. Entendeu? Vou dar bronca nele. Por quê? Porque eu amo. Eu tenho que corrigir. Muitas vezes eu tenho que corrigir aquele garoto. Gente do céu. Nossa. Não é fácil. O que acolhe, né? O que acolhe. Esse tempo atrás ele aprontou uma na escola lá. Estava aprontando com a mãe dele. Eu tive que pegar o cabecita. Pastor, vai, eu bateu, meu Deus, bateu o filho, que filho bom, meu Deus. Bom, a Bíblia fala da vara. Como eu não tenho vara, ele sabe que, inclusive, é essa cintinha aqui, ó. Ele sabe, entendeu? A última vez que ele apanhou, ele tinha, acho que uns 7 anos de idade. Acho que foi isso. A gente estava na casa da minha mãe. E a gente saiu de casa e falou assim: ó, toma teu banho, para depois sair com a avó. Toma teu banho, para sair, mas não vai sair com a avó sem tomar banho. E minha mãe é uma pessoa simples. Só que minha mãe não minha mãe joga tudo. Irmãos do céu. Minha mãe não é melhor. E eu e minha esposa estávamos voltando, estava lá em Curitiba. Descemos do ônibus, estávamos descendo a quadra, e minha mãe e meu filho subindo a rua. Ai, você quer tomar aí? E aí, filhão, e aí, tomou banho? Tomei. Aí a avó olhou: mentira, você não tomou banho. Ah, não tomou banho. Ele apanhou aquele dia, porque mentiu. Entendeu? Mentiu. Então eu digo para vocês: nossa, pastor, isso é mal? Não é mal. O que é para ser certo, a Bíblia fala da autoridade. Quebrou a autoridade do pai, quebrou a autoridade da mãe, é ali. Ah, pode quebrar um copo, pode riscar o banco, fez. Beleza, acidentes acontecem. Eu não vou brigar com piada, faço isso. Mas foi, presta atenção, né, cara? Né? Mas quebrou a autoridade, quebra a autoridade. Agora, quando você tem regras, quando você tem leis que precisam ser cuidadas, que precisam ser movidas, as coisas precisam acontecer. Dentro de casa, fora de casa. E com Deus na palavra é a mesma coisa. A lei de Deus está exposta. Não é para você simplesmente quero ser salvo. Ninguém vai ser salvo. Você vai ser salvo pela graça maravilhosa de Deus na sua vida. É assim. Entendeu? É assim. Eu tenho um cachorrinho lá em casa e ele fala: pai, o senhor não educa esse cachorro? Tá, eu falei: cara, é um cachorro. Eu tento educar da melhor forma possível. Agora, se eu tivesse uma filha, como é que seria? Seria bem diferente, talvez. Porque é piar, né? Piar te dá uma jogada do mais forte ali. Mas o fato é que Deus, quando Ele dá a sua lei para mim e para você, Ele está dizendo: filho, eu coloquei essa lei para você seguir e você ser feliz. Agora, a salvação, confie em mim. Confie em mim. Eu já fiz tudo para você ser salvo. Então, assim, irmãos, não tenha esse complexo de culpa. Eu não vou fazer isso porque eu sou um pecador. Eu não vou fazer aquilo porque eu sou um pecador. Coloca uma coisa: você é um pecador. Ponto. Mas você precisa da graça de Deus todos os dias. Por quê, pastor? Porque você é amado por Deus. Entendeu? Você é amado por Deus. Entende? Nossa, pastor, mas eu sou amado por Deus. Sim, você é amado por Deus. Lembra que eu falei no início do pai? Vou fazer uma outra ilustração com você. O pai tem 3 filhos agora. E agora eu vou pegar no pé do mais novo. O mais velho está casado, tem filho, tem neto, está tudo certinho. A filha do meio está estudando, em faculdade, está uma beleza, garota fera, faz trabalho social, tem um namorado querido, maravilhosa. Mas o filho mais novo, olha, está metido nas drogas, ele sai de casa, fica 3 dias fora, o pai e a mãe precisa procurar ele na cidade, porque, sabe, quando vem, pega tudo sujo. Aí eu pergunto para você: a atenção desse pai e dessa mãe vai estar no filho mais velho e no filho mais novo, ou no mais velho lá do meio, ou no filho mais novo? No mais novo. Com Deus é a mesma coisa. A atenção de Deus está o tempo todo naquele que é pecador. E a gente tem que esquecer a teologia medieval e jogar longe, porque essa teologia ensina de que Deus é um policial e que Ele quer punir você o tempo todo. Por isso que as pessoas morriam nas fogueiras, né? É uma teologia, não sei o que é. Essa não é a teologia que a Bíblia ensina. Por isso que que quando a gente entende a justiça de Deus, não é aquele que Ele exige de você, mas justiça é aquilo que Deus concede a você.
Olha que lindo isso. Consegue entender? Você é um pecador. Você não tem como se salvar sozinho. Deus consegue justiça para você. Quantos nessa manhã entenderam a mensagem? Vocês entenderam a mensagem essa manhã? Entenderam a mensagem? Tranquilos, irmãos? Meninas lindas, vocês estão entendendo a mensagem? Sim ou não? Entenderam? Peçam. Vocês entenderam aqui? Peçam. Você é amado e amado por Deus. Não se esqueça disso. Tá bom? Você é precioso e precioso para Deus. Maravilhoso. Maria, imensa